Fala galera, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo no canal e hoje dando continuidade à nossa série de Gênesis, capítulo de número 30. Hoje nós vamos ver que vai ter disputa entre irmãs para quem gera mais, a quem gera menos, e nós vamos ver o que acontece nesse aqui capítulo de número 30 hoje, tá bom? Acompanha comigo, Gênesis capítulo 30, no verso 1 até o verso 5. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse: Eis aqui minha serva Bila, coabita com ela, para que dê a luz sobre os meus joelhos e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu e concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Gente, é muito importante olharmos para isso de uma forma muito delicada. Se você está um pouco perdido, no vídeo anterior nós falamos sobre Gênesis capítulo 29, onde Jacó ele encontra com Raquel, né? E o que acontece? Ele olha para aquela situação, ele pede Labão a mão de Raquel, trabalha por 7 anos e acaba ficando com Lia, coabitando com Lia, trabalha por mais 7 e fica com Raquel. Só que ele acaba ficando com 2 casamentos. E como nós sabemos que até hoje, né, em 2024, a briga entre irmãos, a disputa entre familiares, porque, abrindo até um parêntese aqui, não acha o ápice. Não acha estranho você ver mãe competindo com filha, filho competindo com pai, ou pai competindo com filho, irmão competindo com irmão, pode ser até um pouco normal, mas as pessoas estão competindo cada vez mais com as outras de maneira que não tem sentido o que está acontecendo. Conheço pessoas onde mães disputam com filhas, onde pais disputam com filhos, e na realidade não era para haver uma disputa, era para haver um auxílio, até mesmo uma união entre os dois, correto? E aqui não foi diferente com Raquel e Lia. O que nós precisamos olhar é, Raquel não tinha o ventre aberto, né? Não foi, não era frutífera naquele momento, né? No contexto de gerar filhos. E nisso, o que acontece é que ela olha para a situação, vê que o seu marido já estava tendo filho com a sua irmã, e num contexto onde filho, especialmente naquela época, era poder, né, por guerras e tudo mais, e força, ela se viu acuada, porque ela entendeu que ela não estava sendo levada de igual para igual com a irmã, por assim dizer, né? Isso é uma análise que eu faço do texto, pessoal. E o que acontece é que, assim como Sara, ela manda o seu esposo coabitar com a sua serva, porque através do filho da sua serva, ela seria abençoada com o filho e tudo mais. A gente sabe que isso nem sempre é uma realidade. A gente sabe que isso pode gerar problemas futuros, como aconteceu com Sara, né? Isso gerou Ismael. E sabemos que isso levou a ter problemas futuros, a ponto de Sara pedir a expulsão da sua serva e do seu filho, por assim dizer, né, para fora. Mas o que acontece nos próximos versos, em especial, nós vamos ver que realmente começa a haver uma disputa, né? Raquel faz o primeiro movimento, Lia faz o mesmo movimento, pedindo que a sua serva, se eu não estou enganado, é Zilpa, faça ao mesmo, né? Seja possuída por Jacó, e Jacó possua ela e gerou filhos e por aí vai. Aos olhos, eu lembro quando eu estava passando isso na igreja, a gente até brincou na hora assim, não, Jacó foi no melhor sentido possível e na brincadeira, um cachorrão, né? Porque tava pegando as mulheres tudo na época, tava pegando duas irmãs e a serva das irmãs ainda. Mas a gente sabe que naquele contexto é exatamente o que está acontecendo aqui. Filho era poder aquisitivo, era guerra, filho era poder, era força. Então a intenção era ter filhos e as mulheres não olhavam como traição se fosse com a sua serva, porque a sua serva era a propriedade dela, então ficavam elas por elas ali, ok? Mas que hoje para nós é estranho, né? É esquisito. E lembrando que nesse contexto não havia lei. Então, se não havia lei, não havia instrução, isso que ele estava fazendo não era pecado. Hoje nós sabemos que é pecado.
ok? Não havia lei de Moisés aqui ainda para poder acarretar pecado sobre a vida de Jacó ou a vida de suas esposas e servas naquele contexto, ok? Vai acontecer mais à frente também que tanto Lia vai dar luz a um outro filho e que Deus abre a madre de Raquel e ela gera um outro filho também, ok? E depois disso nós vamos ver lá no finalzinho que Labão ele faz uma aliança, um pacto com Jacó. Lembra que eu falei com vocês que Jacó era um homem que tinha o olhar de Deus, por assim dizer? O que acontece? Quando Jacó chegou à terra de Labão e trabalhou por 14 anos para ter a sua esposa, né, as suas esposas, o que acontece é que Deus abençoou poderosamente a vida de Jacó ali naquele tempo. Ou seja, de tabela, Labão cresceu financeiramente, cresceu em posses, ele ficou mais rico, mais poderoso. Os seus rebanhos se multiplicaram, né? Então, isso traz para Labão um poder muito maior. E como nós sabemos que naquele contexto mais era mais poder, ele abriu os olhos e quis pagar um salário a Jacó, a fim de que Jacó ficasse ali naquela terra. Por fim, Jacó ficou um pouco constrangido por ser carne da mesma carne, né? Isso é aquela história, ser parente. E por fim, ele aceitou uma proposta um pouco diferente, que foi uma proposta onde ele iria ao rebanho, ele continuaria a apacentar o rebanho, e é o rebanho mais feio, por assim dizer, os salpicados, os malhados, que não era tão bem visto naquela época, ele iria ter para consigo mesmo, ok? Então, os bons, né, os melhores que tinham seriam para Labão, e os piorzinhos, por assim dizer, seriam para Jacó. Só que a ideia, olha só, o Jacó está com o coração tão desligado em ser rico, que ele só queria pegar o saláriozinho dele, por assim dizer, né, de uma maneira justa. E assim Deus continua abençoando. E a Bíblia fala e deixa bem claro, lá no finalzinho, que Jacó começa a enriquecer através de tudo isso. Mas de tabela, Labão, ele continua ficando rico. Ele continua crescendo em riqueza. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, nós temos um Jacó e nós somos um Labão, cedendo a nossa terra para alguém, porque essa pessoa vai frutificar na nossa terra. E talvez o que nós estamos fazendo, basicamente, é segurar ele por mais um tempo, pagando um salário. Entende? Então, é muito comum, às vezes, os pregadores ou pessoas mais, os cristãos, né, mais assim, entendidos da Bíblia, quando alguém que está sendo bênção demais na vida dele sai e fala assim, não, não vai embora não, meu Jacó, eu preciso de você aqui, né? Ou então uma bênção, quando, por exemplo, uma pessoa, vamos criar um cenário hipotético, vamos supor que eu fui visitar alguém de família e lá eu abençoei a vida de uma pessoa só por estar na casa, porque Deus estava comigo, né? Ok. E a partir do momento que eu vou embora, a pessoa fala assim, nossa, você foi embora e tal, as coisas voltaram a ficar ruins. Eu posso abençoar a pessoa semelhante, foi o caso, né? Usando essa passagem de Jacó com Labão. Ó, assim como foi com Labão e Jacó, seja abençoado mesmo eu não estando aqui. É análogo, dá para fazer essa analogia. O importante entender é que todas essas bênçãos aconteceram a Jacó porque ele era um homem que tinha o olhar de Deus para si. Amém? Meus queridos, espero do fundo do coração que tenha feito sentido, que vocês tenham gostado e, acima de tudo, que essa série de Gênesis seja para edificar a nossa vida e desmistificar tabus que a gente às vezes não entende, tá bom? Fique com Deus, até a próxima aí. Tchau, tchau.